Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de química aqui do CPOP. Na aula passada, o Gabriel trouxe para vocês os conceitos básicos da eletroquímica. Então ele apresentou para vocês o que era o NOx, o conceito de NOx, o que eram reações de óxido-redução, como elas aconteciam e como vocês balanceavam elas. Na aula de hoje, eu vou trazer para vocês a aplicação prática dessas reações de óxido-redução. Quais são os contextos em que cotidianamente essas reações são aplicadas? Que é basicamente o que o Enem gosta de fazer, né? De trazer para o cotidiano, para a realidade prática. Nessa aula vai ser então a segunda parte da eletroquímica. É uma aula um pouquinho mais aprofundada do que a última do Gabriel, mas a gente vai construindo esse conhecimento junto. Então, a eletroquímica, só para relembrar, é um ramo da química que vai estudar a relação entre corrente elétrica e as reações de transferência de elétrons, que são as reações de óxido-redução. Essas reações acontecem transferindo elétrons, esses elétrons têm participação na corrente elétrica e o estudo disso daí é a eletroquímica. Para a eletroquímica, existem dois casos de grande interesse, que é o que está destacado aqui, ó, a célula galvânica, ou célula voltaica, e a célula eletrolítica, que basicamente vai ser as duas partes da nossa aula. A célula galvânica ou a célula voltaica são as chamadas pilhas e baterias. E a célula eletrolítica é a eletrólise. Então, a célula galvânica, o que ela é? Ela é um dispositivo na qual vai acontecer uma reação espontânea de oxirredução. Uma reação de oxirredução que normalmente acontece. E isso vai permitir a produção de corrente elétrica. Já a célula eletrolítica é aquela que a gente vai utilizar da corrente elétrica que foi gerada por uma bateria para fazer acontecer a reação de oxirredução que não aconteceria espontaneamente. Essa reação passa a ser chamada de eletrólise e ela acontece na célula ou célula eletrolítica. Então veja, na célula galvânica, que são as nossas pilhas, vai acontecer uma reação de oxirredução espontânea e isso vai fazer a geração da corrente elétrica. Ponto. Na célula eletrolítica, eu vou colocar um dispositivo que vai estar gerando corrente elétrica nesse aparato, e a corrente elétrica passando pela solução vai fazer acontecer uma reação de oxirredução que não aconteceria normalmente. Essa é a grande diferença. Uma reação aqui é espontânea e a outra é não espontânea. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando eu colocar para vocês o aparato montado e aí vocês vão ver como que funciona cada uma. A gente vai passar uma por uma. Então, começando com pilhas. Pilhas, então, para reforçar, reação de oxirredução espontânea. Bom, pilhas e baterias, gente, constituem produtos de extrema importância para a nossa sociedade. Basta você pegar aí, provavelmente está vendo essa aula no celular, no seu notebook. São produtos que são movidos à base de pilha e bateria. E por isso, já dá para perceber o quão importantes são esses apetrechos, né, por assim dizer. A bateria, basicamente é uma pilha, uma associação de pilhas, tá, gente? Então, a gente vai falar agora só de pilhas daqui para frente, mas saibam que baterias segue o mesmo esquema. Essa aula, então, a gente vai esclarecer como é possível gerar corrente elétrica por meio de uma reação química, que é o que acontece em pilhas e baterias, como eu já falei aí umas 3 vezes seguidas desde o início da aula. A primeira pilha ela foi inventada por Alessandro Volta, e ela constituía-se basicamente desse aparato aqui, em que havia moedas de cobre empilhadas. Daí o nome pilha, que era uma pilha de moedas. E ela é atribuída, né, ao Alessandro Volta, esse italiano inventor da pilha elétrica. Bom, antes da gente ver como funciona a pilha propriamente dita, como que é essa maquinaria, como que acontecem as reações ali, o que acontece, eu tenho que passar para vocês uns conceitos preliminares, que é o conceito de diferença de potencial elétrico ou tensão, né, DDP, e o conceito de corrente elétrica.
Eu já conversei com os meninos da química, eles me falaram que vocês já viram esse conceito com os meninos da física, desculpa. Eles falaram que vocês já viram esse conceito na física, mas eu vou reforçar porque eles vão ser importantes para o desenvolvimento da nossa aula. Então vou passar rapidinho por eles. Bom, o primeiro conceito que eu quero trazer é de voltímetro. O voltímetro ele é um aparelho que ele é empregado para medir a diferença de potencial elétrico. Então ele é esse instrumentinho aqui, ó, essa caixinha, da qual partem dois fiozinhos isolados, ou seja, que estão encapados, e lá na extremidade esse fiozinho ele fica desencapado, ele é metálico. Esses fiozinhos, na hora que eles tocam em dois pontos do circuito, ele pega e faz o cálculo da diferença de potencial elétrico desses pontos. Ou seja, nessa extremidade aqui, por exemplo, dessa pilha, ó, tem um potencial elétrico. Aqui tem outro potencial elétrico. O que esse aparelho faz é fazer a diferença de potencial elétrico, que é a nossa chamada DDP. Então aqui a gente tem esse exemplo. Se você fizer, por exemplo, numa bateria, vai dar a mesma coisa, vai fazer a mesma diferença de potencial. Como a diferença de potencial a gente faz a diferença de um ponto menos a diferença do outro, se você inverter o fiozinho, ele vai inverter o sinal da DDP, que é o que acontece aqui no exemplo B e no exemplo F. O exemplo C, D, G e H, eles trazem para a gente que se você colocar esses fiozinhos no mesmo ponto, provavelmente você não vai medir uma diferença de potencial, porque o ponto tem o mesmo potencial, certo? A unidade de medida é dada em volt, em homenagem ao Alessandro Volta, o italiano considerado inventor da primeira pilha. O segundo conceito que eu trago para vocês é o conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica é o nome dado a um fluxo ordenado de cargas elétricas. E esse fluxo ele acontece quando a gente coloca uma diferença de potencial conectada por um fio condutor. Então, um fio metálico, a gente conecta dois pontos que têm diferença de potencial. Esse ponto vai ordenar o fluxo de elétrons desse fio, e sendo que esse fluxo vai sempre do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial elétrico. Então, aqui ó, a pilha vai do negativo para o positivo, né, do menor potencial para o maior potencial. A mesma coisa aqui na bateria. Quando acontece essa passagem de corrente elétrica, a gente pode utilizá-la para desempenhar algumas funções, como por exemplo aqui na lâmpada, ó, acender uma lâmpada ou ligar o rádio do seu carro, porque lá no seu carro você tem uma bateria que é responsável por ordenar esses elétrons e fazer com que a parte elétrica do carro funcione, ou seja, ligar o rádio, vidro, trava e assim por diante. Então, para sistematizar tudo que a gente falou até agora, uma pilha ela tem um polo positivo e um polo negativo, ou seja, um polo de maior potencial elétrico e um polo de menor potencial elétrico, sendo que o positivo tem maior potencial que o polo negativo. Quando essa pilha ela é usada num circuito elétrico, ou seja, quando a gente coloca ela com um fio metálico conectando essas extremidades, irá ser estabelecida um fluxo de elétrons, porque tem uma diferença de potencial, que vai se ordenar do ponto de menor potencial para o de maior potencial, ou seja, do polo negativo da pilha em direção ao ponto positivo. Feitas essas considerações iniciais, a gente vai entrar na parte química da pilha propriamente dita, o que acontece na pilha. Bom, isso daqui é a pilha, então, gente, ó, todo esse aparato que a gente vai estudar é basicamente o que acontece dentro da pilha para acontecer esse fluxo de elétrons. Vamos ver o que é esse aparato. As pilhas, gente, são placas que a gente estuda pelo modelo de Daniell, tá? Pilha de Daniell. As pilhas são placas de diferentes metais que são submetidas a meio aquosos contendo íons dissolvidos e vai ser estabelecida uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença vai gerar elétrons que vai ser utilizado para fazer uma corrente elétrica, para fazer um fluxo ordenado. Veja, por exemplo, ó, se eu pegar uma reação de oxirredução, ou seja, que vai ter um elemento que vai estar oxidando, outro que vai estar reduzindo por meio da transferência de elétrons, o que aconteceria se eu pegasse esses elétrons e passasse eles por um fio metálico? Seria estabelecida uma corrente elétrica, que é o objetivo da pilha. Para isso, Daniell ele fez a seguinte maquinaria.
Ele pegou duas placas de metais e colocou eles embebidos em soluções aquosas dos respectivos metais. Então aqui tem, por exemplo, o sulfato de zinco e aqui o sulfato de cobre, porque a placa de cobre é a placa de zinco. Ele conectou esse fio por um condutor, ele conectou essas placas por um condutor e colocou uma ponte salina, que eu vou falar depois para vocês a função delas. A esse conjunto de placa com a solução é dado o nome de semicela. Então aqui é a semicela de zinco e aqui é a semicela de cobre. Que, como eu falei para vocês, é o que acontece basicamente na pilha. A gente vai ter essa parte química acontecendo aqui dentro da pilha para ordenar o fluxo de corrente do lado de menor potencial para o de maior potencial. Bom, como que vai funcionar essa pilha então? Já que a gente já conheceu do que ela é constituída, como que acontece o funcionamento? Como eu falei, a gente tem duas placas de metais diferentes embebidas em soluções respectivas. Tem dois jeitos da gente saber como que vai acontecer o funcionamento. O primeiro jeito é esse que eu vou apresentar aqui para vocês agora, é por meio da reatividade. E o segundo é por meio do potencial elétrico, que vai ser apresentado no final da aula. Quando a gente está falando da reatividade, gente, se a gente pegar a fila de reatividade, a gente vai saber quem é o elemento que tende a oxidar ou reduzir. Se for metais, a gente está falando de oxidação. Então, quem é o metal que tende a oxidar por meio da fila de reatividade? Se for metais, quem é que tende a reduzir por meio da fila de reatividade? Zinco e cobre são metais. Então, a gente vai estar analisando a capacidade de oxidar. A fila eu já passei para vocês na aula de ocorrência de reações, mas eu coloquei ela aqui novamente, ó, tanto a de metais quanto a de diametais, para vocês relembrarem. Então, o metal alcalino ele tem maior tendência de oxidar do que os metais alcalinos terrosos, que por sua vez tem maior tendência de oxidar que os metais comuns, que tem maior tendência de oxidar que o hidrogênio, que tem maior tendência de oxidar que os metais nobres. Então, aqui é uma reatividade decrescente, do maior para o menor. Entre zinco e cobre, vamos ver, ó, o zinco ele é um metal comum. O cobre é um metal ouro, é um metal nobre, é um metal caro, como o ouro, como a prata, como o mercúrio. Ou seja, o zinco, a reatividade dele é maior, ou seja, ele tende a oxidar. Se a gente faz a oxidação do zinco, a gente vai ter que o zinco metálico vai liberar 2 elétrons, formando o íon zinco aqui em solução. Esse elétron que foi liberado, ele vai seguir pelo fio metálico e vai chegar na placa de cobre, onde vai acontecer a seguinte semi-reação. O cobre aqui da solução vai pegar o elétron que vem do fio metálico, vai se juntar e vai formar cobre metálico que vai grudar na placa. Ou seja, por recapitular então, a gente teve as duas placas. A gente teve que decidir quem que ia sofrer oxidação e quem que ia sofrer redução. Para a gente decidir isso, fila de reatividade. A gente viu que o zinco ele era mais reativo porque ele é um metal comum, enquanto o cobre é um metal nobre. O zinco sofre a oxidação, libera elétrons. Esses elétrons vão pelo fio metálico, chegam aqui na semicela do cobre, tem o íon cobre em solução. Esse íon cobre em solução pega o elétron, forma cobre metálico que se deposita na placa. Então, à medida que a planta permanece acesa, a lâmpada permanece acesa, ou seja, à medida que está passando corrente elétrica, o que acontece? A concentração de íons cobre diminui na solução. Por quê? Porque esse cobre de solução está pegando os elétrons e está formando o cobre metálico que está grudando na placa. Ou seja, essa solução vai ficar mais diluída em relação ao que ela era no início. A concentração de zinco vai aumentar na solução da esquerda, nessa solução aqui. Porque o zinco metálico da placa está sendo oxidado e liberando íons zincos na solução e elétrons para o fio metálico. Ou seja, a placa de zinco está sofrendo corrosão. E, como eu falei sobre a placa de cobre, depositam-se cobre metálico. Então, uma placa sofre desgaste e a outra vai aumentar, vai ser depositado o seu respectivo metal. De uma forma geral,
O processo ele é representado como a oxidação do zinco, como a gente viu, está aqui, ó. O zinco libera 2 elétrons, o cobre pega esses 2 elétrons e forma cobre. A gente corta os elétrons e a gente vai ter a ocorrência da reação zinco metálico mais cobre, íon cobre 2 mais aquoso, formando cobre sólido, cobre metálico, mais íon aquoso em solução, íon zinco aquoso em solução. Certo. Então a gente viu aqui do que uma pilha é constituída, ó. Recapitulando, a pilha é constituída então de eletrodos de metais embebidos em sua respectiva solução, conectados por um fio metálico e por uma ponte salina que eu vou falar a função daqui a pouco. A gente tem que ver, para ela funcionar, quem é que vai sofrer oxidação, quem é que vai sofrer redução. Quem sofre oxidação tem a sua placa corroída e é que vai liberar os elétrons, que vai reduzir o íon da solução do outro metal, que vai formar um metal que vai grudar na placa. Para a gente descobrir isso, tem duas opções, como eu falei para vocês. Ou pela fila de reatividade, que é metal alcalino é mais reativo que alcalino terroso, que é mais reativo que metal comum, que é mais reativo que hidrogênio, que é mais reativo que metal nobre. Ou a gente vai ver isso por meio dos potenciais elétricos, que eu vou falar mais pro final da parte de pilha. A gente viu que numa solução os íons vão diminuir, porque eles vão estar sendo usados para formar o metal, que é no caso do cobre. Na outra, os íons vão aumentar, porque a placa vai estar sendo desgastada. Ou seja, uma placa desgasta, a outra tem a deposição do elemento aumentando assim, de volume, por assim dizer. O processo ele é representado aqui pela equação global, que é dada pela soma das reações cortando os elétrons. Sempre balancear o número de elétrons para obter a reação global. Então, se aqui tivesse, por exemplo, 3 elétrons e aqui 1, a gente teria que multiplicar essa reação por 3 para cortar os 3 elétrons, certo? Mas como era 2, 2, era só cortar. Bom, estabelecido quem é que sofre oxidação e quem sofre redução, a gente consegue nomear os eletrodos, que vão ser nomeados de ânodo e cátodo. O ânodo é sempre quem sofre oxidação, enquanto o cátodo é aquele que sofre redução. Então, por exemplo, aqui no ânodo, a gente viu que quem sofria oxidação era o zinco. Então, aquela semicela que tem a solução mais o zinco, ela é chamada de ânodo, enquanto a outra semicela que estava sofrendo a redução é o cátodo, que é a semicela do cobre. A placa metálica ela é denominada eletrodo, mas o termo é frequentemente usado como para toda a semicela e não somente a placa, certo? Bom, falando novamente porque é importante vocês gravarem isso. No ânodo acontece oxidação, no cátodo acontece redução. Como que a gente vai gravar isso? É a regrinha do CRAO, CRA-O. Cátodo reduz, ânodo oxida. CRAO, cátodo reduz, ânodo oxida. Eletrodos pode ser dois tipos, ânodo e cátodo. No ânodo acontece oxidação, no cátodo acontece redução. Como que a gente grava? CRAO, cátodo reduz, ânodo oxida. E o sentido dos elétrons sempre acontece do ponto do ânodo para o cátodo, porque o ânodo é aquele que vai estar cedendo elétrons, é aquele que vai acontecer a oxidação. A oxidação é um processo que libera elétrons, então os elétrons têm que sair do ânodo para o cátodo, porque o cátodo é onde acontece a redução, um processo que precisa receber elétrons. Bom, a única parte que falta para a gente falar da pilha é o papel da ponte salina, como eu falei para vocês, que eu ia falar. A ponte salina, pessoal, ela tem a função de manter as soluções eletricamente neutras. Mas vamos ver por que isso acontece. Ó, se cada átomo de zinco manda 2 elétrons para o circuito elétrico, ele sai da placa e vai formar na solução o íon zinco, corroendo a placa, que era o que a gente viu. A gente viu aqui, sai os 2 elétrons, a placa é corroída e forma zinco metálico em solução. Isso vai fazer com que a solução tente ficar com um excesso de cargas positivas, enquanto a solução de cobre ela vai ficar menos concentrada, pois o metal ele vai se o íon cobre vai juntar com o elétron e vai formar um metal que vai se depositar na placa. Ou seja, aquela solução de cobre que antes era neutra
mas o íon cobre foi consumido, vai tender a ficar com um acúmulo de cargas negativas. Se isso acontecesse, ou seja, se a solução de zinco ficasse mais positiva e a de cobre ficasse mais negativa, a pilha ia parar, porque esse zinco positivo ia passar a atrair os elétrons em vez deles ir para o fio. E aí o funcionamento dela iria acabar. Ele não ia ter esse fluxo de elétrons acontecendo. Eis que surge o papel da ponte salina, manter as soluções eletricamente neutras. E como que ela faz isso? Ela cede cátion para o cátodo e ela cede ânion para o ânodo. Na ponte não passa nenhum íon. Ela que cede os íons. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui o desenho está invertido, mas vamos lá. O zinco, que é o nosso ânodo. Ânodo sofre o quê? Oxidação. Oxidação é o quê? Liberar elétrons. Os elétrons vão para o fio, só que o zinco metálico é corroído, formando zinco em solução. Veja que a proporção de zinco é maior do que a proporção de sulfato, porque esse zinco saiu da placa e aumentou aqui no meio. Se isso acontecer, essa solução vai ficar com carga positiva em excesso. Por outro lado, aqui no cátodo, o elétron chega, pega esse cobre e se deposita na placa formando cobre metálico. Então essa placa aqui, ela aumenta, né? Ela fica com esse aspecto aqui. Se isso acontecesse, os íons sulfatos que estão aqui iriam superar o número de íons cobre e essa solução ia ficar eletricamente negativa. Isso ia fazer com que os elétrons que estavam saindo do ânodo e fossem para o cátodo iriam ter preferência de cair aqui na solução que tem um excesso de zinco, porque aqui está mais positivo do que aqui. Para isso, a gente coloca uma ponte salina, que é formada por um sal comum, pode ser, por exemplo, KCl, NaCl, que vai ceder cátions para o cátodo, ou seja, esse K mais aqui, uma carga positiva, vai pegar o excesso de cargas negativas daqui, e ânions para o ânodo, ou seja, esse ânion Cl vai pegar o excesso de cargas positivas aqui, fazendo com que as soluções fiquem eletricamente neutras e o fluxo de elétrons seja constante, ou até a placa ser toda corroída, né? Então esse é o papel da ponte salina. Dito isso, a gente viu todo o funcionamento da pilha. Agora eu vou passar um vídeo para vocês em que eu vou explicar o que está acontecendo, que é o funcionamento global da pilha, para a gente reforçar mais uma vez como que ela acontece, e depois a gente partir para um próximo tópico. Então vou baixar aqui o volume porque é o que eu vou narrar para vocês. Então vamos lá. Então aqui ele está mostrando para a gente que a gente tem dois eletrodos, um de zinco e um de cobre, mergulhados em respectivas soluções. Ele já nomeou aqui ânodo e cátodo, então a gente sabe que o zinco vai sofrer oxidação e o outro vai sofrer redução. Bom, já que aqui é o ânodo, a gente está com ele embebido na sua solução de sulfato de zinco. E o cátodo, por sua vez, como ele vai mostrar, também está embebido em solução de sulfato de cobre. Então, a gente tem a semicela formada. Aqui ele está mostrando para a gente a ponte salina, que ela é formada por um sal, aqui no caso ele colocou NaCl. E ele mostra para a gente que se passar um fluxo de elétrons pelo fio condutor, vai ocorrer o acendimento da lâmpada. Como que isso acontece? Bom, no ânodo vai acontecer a reação de oxidação. O zinco metálico vai ser corroído, liberando dois elétrons que vai subir pelo fio metálico e esse íon zinco vai cair na solução. No cátodo, esses elétrons que chegam pelo fio metálico na placa vai pegar os íons cobre em solução e depositar eles lá na placa. Então o íon cobre está se depositando por meio dos elétrons que estão chegando e fazendo a sua redução. Isso faria com que acontecesse um excesso de cargas negativas aqui, que é a carga sulfato, e um excesso de cargas positivas lá no ânodo, que é as cargas de zinco. Para isso, a ponte salina começa a liberar íons que vai pegar os excessos dessas cargas para manter as soluções eletricamente neutras. Então ela cede cátion para o cátodo e cede ânion para o ânodo. Assim a solução fica eletricamente neutra. A reação então que acontece no ânodo é essa, no cátodo é essa, balanceou os elétrons, a gente corta
e tem a reação global, certo? Depois eu vou mandar esse vídeo para você, o link desse vídeo, aí vocês podem assistir novamente, com calma. Mas acho que deu para entender o funcionamento da pilha, né? Aqui é uma observação somente que, em vez de ter uma ponte salina, você pode ter uma placa porosa. Essa placa porosa ela tem a mesma função, manter as soluções eletricamente neutras. Mas como que ela faz? Ela faz com que cátions que estão em excesso se desloquem para o cátodo e ânions para o ânodo. Assim as soluções vão ficar equilibradas e a pilha vai continuar funcionando. É mais comum acontecer o aparecimento da ponte salina, mas saibam que existe a placa porosa, que também faz as soluções se manterem eletricamente neutras, com cátions se deslocando para o cátodo e ânions se deslocando para o ânodo, assim como na ponte salina, que ponte salina cede cátion para o cátodo e ânion para o ânodo. Feito todo aquele esquema, se toda vez que a gente fosse falar de uma pilha a gente tivesse que desenhar toda aquela maquinaria, iria dar um pouco de trabalho, né? Então a IUPAC, que é aquele órgão que regulariza a química, que faz toda a parte burocrática, que a gente vai ver bastante isso em química orgânica, ela decidiu criar um jeito de representar a pilha para a gente saber tudo o que acontece de uma forma bem mais rápida, que é essa representação esquemática. Como que a gente faz? Na esquerda, a gente vai colocar o ânodo. Lembra que A é a primeira letra do alfabeto, vem antes de C. Então, na esquerda, ânodo. Na direita, cátodo. O ânodo, a gente sabe, ele tem que sofrer oxidação. Como que a gente vai representar isso? A gente vai colocar o elemento aqui sofrendo a oxidação. Então, o zinco, ele sofre oxidação, ele vira zinco 2+. O cobre, ele sofre a redução e vira cobre. Então, a gente coloca assim, essa barrinha, separando os elementos, separando para demonstrar o que aconteceu na reação. Entre elas, a gente coloca esses dois tracinhos que representam a ponte salina. E isso vai mostrar para a gente que é uma pilha. E aí, vai gerar essa representação aqui. E isso já dá todas as informações para a gente. Aqui, a hora que a gente vê essas duas barrinhas, a gente já sabe que é uma ponte salina. Ou seja, do lado esquerdo é o ânodo, do lado direito é o cátodo. Eu já sei quem reduz, eu já sei quem oxida. Eu já sei qual é o fluxo de elétrons, que é sempre do ânodo para o cátodo. Que mais que eu já sei? Eu já sei qual placa vai desgastar, qual placa que vai aumentar de tamanho, qual solução vai concentrar, qual solução vai diluir. Ou seja, essa representaçãozinha aqui dá todas as informações para a gente. Por isso que a IUPAC decidiu criar essa representação esquemática. Antes da gente ver esse exercício de aplicação, só mais uma coisa que eu queria falar é que o ânodo ele é o polo negativo e o cátodo é o nosso polo positivo. Lembra que o elétron ia sempre de menor potencial, do polo negativo lá da pilha, para o de maior potencial, que era o polo positivo? Obedecendo esse fluxo de elétrons, o ânodo é negativo, o cátodo é positivo. Eu gravava, quando eu estava na minha época de ensino médio, de cursinho, ânodo me lembra ânion, que me lembra coisa negativa, então eu gravava que esse era o negativo. Não sei se ajuda vocês, mas eu gravava dessa forma. Certo, gente? Então, CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Isso vai fazer acontecer uma transferência de elétrons. Uma placa vai desgastar, a outra vai aumentar de tamanho. A ponte salina mantém essas soluções eletricamente neutras. E tudo isso que a gente falou. Isso é a pilha de Daniel, esse é o modelo da pilha química, é isso que acontece. Trouxe aqui um exercício para vocês, resolvido, só para vocês verem como que cai isso, o que acontece. Vamos lá. No funcionamento da célula galvânica, ilustrada abaixo, verifica-se acúmulo de chumbo metálico na placa da esquerda. Acúmulo de chumbo na placa. Enquanto a placa da direita sofre corrosão, a placa aqui de alumínio que ele está mostrando para a gente. A parede porosa exerce o mesmo papel da ponte salina, foi o que eu falei para vocês. Parede porosa tem a função de manter as soluções eletricamente neutras, com cátions se deslocando para o cátodo e ânions se deslocando para o ânodo. Vamos lá, gente. Se ele falou que essa placa aqui sofre corrosão, que a placa da esquerda sofre corrosão, o que está acontecendo com ela? Está saindo elétrons dela. Ou seja, ela é o ânodo, porque ela está oxidando. E a outra é, então, o cátodo, porque ela vai estar reduzindo, aumentando de tamanho, depositando o metal na placa. Letra A.
Expresse por meio de equações químicas o que ocorre em cada eletrodo. Bom, se esse eletrodo aqui é o eletrodo que está reduzindo, que está oxidando, a gente vai ter que placa da esquerda está sofrendo desgaste, né? Acúmulo de chumbo metálico na placa. Ah, não, desculpa, pessoal. Acontece acúmulo de chumbo aqui e corrosão aqui. Então é o contrário. Desculpa, li errado. Vamos de novo. Ó. Aqui se acumula, ou seja, aqui vai estar acontecendo a redução e aqui vai estar acontecendo a oxidação. Foi na pressa, li errado, desculpa. Então, vamos lá. Se aqui está acontecendo a corrosão, aqui está acontecendo a oxidação. Então, o alumínio libera 3 elétrons, formando o íon alumínio 3+. E o chumbo ele vai receber elétrons, reduzindo a sua espécie para chumbo metálico por meio da redução do íon Pb2+. Em que sentido se estabelece o fluxo eletrônico no fio metálico? O fluxo de elétrons, eu já falei para vocês, vai do ânodo para o cátodo. Ânodo é quem? Crau. Cátodo reduz, ânodo oxida. Ânodo é quem sofreu a oxidação. Quem sofreu a oxidação, a gente viu aqui que era o alumínio, então os elétrons vão da placa de alumínio para a placa de chumbo. C. Qual eletrodo atua como cátodo e qual eletrodo atua como ânodo? Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, quem está reduzindo é o chumbo, ele é o cátodo. Quem está oxidando é o alumínio, ele é o ânodo. D. Qual é o eletrodo é o polo positivo e qual é o negativo? Cátodo reduz, ânodo oxida, ânodo lembra ânion, ânion é negativo, é o nosso polo negativo. Então, o polo negativo é o eletrodo de alumínio, enquanto o polo positivo é o eletrodo de chumbo que vai estar recebendo os elétrons. Equacione a reação global. Para fazer a reação global, eu falei para você que é só vocês copiar as semi-reações e balancear o número de elétrons. Aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 2. Como a gente faz isso ficar igual? Multiplicando a primeira por 2 e a segunda por 3, vai dar 6 elétrons, que a gente vai cortar e vamos ter aqui a reação global de acontecimento dessa pilha. Certo? Basicamente é isso de funcionamento da pilha, o que vocês têm que entender. Então é só gravar a regrinha do Kral, entender o funcionamento de uma ponte salina, o fluxo, como que acontece o fluxo de elétrons, que vai dar tudo certo. Eu vou montar a listinha para vocês. Aí vocês vão ver mais aplicações como foi nesse exercício aqui. Mas esse exercício eu coloquei porque ele representa bastante o que a gente viu até agora. Tem praticamente tudo que a gente viu. Só não perguntou o papel da parede porosa aqui no caso, da ponte salina. Mas a gente já falou bastante delas. Para finalizar essa parte de pilha, a gente tem esse conceito de potencial. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, no slide, que tinha duas formas da gente saber quem estava sofrendo oxidação e quem estava sofrendo redução? A primeira forma, na verdade, existem 3 formas, né? A primeira é se o exercício falar pra gente, igual ele estava falando ali nesse exemplo que a gente fez. A segunda, se ele não falar nada, quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução, é a gente saber a fila de reatividade. Eu confesso para vocês que esse jeito é o menos comum da gente usar. É o jeito que a gente menos usa. Mas quando cai, é o jeito que nenhum candidato lembra. Então é um jeito que diferencia vocês. O terceiro modo é por meio dos potenciais, que é o que a gente vai trabalhar agora. Bom, o que é o potencial? O potencial ele é uma medida que vai mostrar para a gente a capacidade de um elemento ganhar ou perder elétrons. Quando a gente pega um voltímetro e conecta, lá igual eu falei no primeiro slide, a gente mede a diferença de potencial. Ou seja, ele faz uma medida que ele compara o potencial elétrico de um ponto com o outro. Mas os químicos queriam saber o potencial de cada semicela, para assim eles poderem construir pilhas cada vez mais específicas para situações. Então eles decidiram criar uma maneira de medir esse potencial de cada semicela. Como que foi feito isso? Sempre que você vai fazer uma medida que é em relação a alguma outra, você cria um padrão. Você estabelece um padrão. Nesse caso, o padrão estabelecido foi o eletrodo padrão de hidrogênio, que é esse daqui, ó. Você pega um metal inerte, por exemplo, uma platina aqui, coloca aqui, por exemplo, o hidrogênio, ele é gasoso, né? Então você tem que colocar ele num tubo,
para acontecer as reações. Se ele oxidar, a gente estabelece o potencial padrão de oxidação, que a gente chama de zero. E se ele reduzir, a gente tem o potencial padrão de redução, que também é o zero. Então, o potencial de oxidação e de redução do hidrogênio é zero, que é o nosso padrão. E isso foi estabelecido, certo? A partir disso, eu começo a fazer a DDP em relação ao hidrogênio e um elemento, em relação ao hidrogênio e o outro elemento. E com isso, a gente vai comparar em relação ao nosso referencial, que é o hidrogênio. E aí a gente vai ter o potencial elétrico de cada elemento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu montei uma pilha que é de hidrogênio com prata. Fiz acontecer todo aquele mecanismo da pilha e vi que a diferença de potencial, que é esse ΔE padrão aqui, ele é dado pela diferença do cátodo menos a diferença do ânodo. A hora que a gente faz, a gente vê qual que vai ser a diferença de potencial. Só que como a do hidrogênio é zero, essa diferença de potencial ela é igual à diferença do elemento. Então veja, por exemplo, ó, a da prata aqui, ela deu 0,80. 0,80 positivo é maior do que zero, né? Então, o potencial elétrico do eletrodo de prata é 0,80 volts. Se você for pegar, por exemplo, aqui do cobre, vai dar 0,34. Se fosse um eletrodo de zinco, dava negativo, dava menos 0,76. Então, o potencial dele é 0,76 negativo em relação ao nosso zero, que é o hidrogênio. Então, os químicos pegaram e listaram todos os potenciais das equações de cada elemento em relação ao nosso zero, que está aqui, ó, o hidrogênio é o nosso zero, certo? Se você tem o seu potencial de redução, se você quiser saber o de oxidação, é só você inverter a reação e inverter o sinal do potencial. Bom, o potencial então depende da natureza do elemento, como a gente viu até agora. Cada elemento tem o seu próprio potencial. Vai depender da concentração de íons em solução e da temperatura. Então, íons em solução, concentração de íons em solução e temperatura interfere o nosso potencial. Vamos ver aqui, ó, interpretação do potencial, que era o que eu estava fazendo com vocês até agora. A gente calculou lá o potencial da prata deu 0,80 volts. Positivo. O que isso significa? Que na pilha formada com semicelas de prata e hidrogênio, a semicela de prata ela possui maior potencial e, portanto, ela vai receber elétrons. Como ela é 0,80, ela tem um potencial maior do que zero, que é o de hidrogênio. Ou seja, com o potencial maior, ele é o nosso eletrodo positivo. O eletrodo positivo é o cátodo. E o cátodo, ele é o que reduz, é o que recebe elétrons. Viu como que aquele negócio do CRAL e ser positivo e negativo ajuda bastante? Olha aqui, ó. O do zinco deu menos 0,76. Menos 0,76 em relação ao hidrogênio, que é zero, o potencial dele é zero, ele é menor. Se ele é menor, ele é o nosso polo negativo. Se ele é negativo, ele é o ânodo. Se ele é o ânodo sofre oxidação por causa do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. E aí a gente sabe que dele é de onde parte os elétrons, porque a oxidação é uma reação que libera elétrons. Lembrando sempre que o elétron sai do ponto de menor potencial para o de maior potencial, do polo negativo para o polo positivo, em outras palavras. Então vamos lá. Certo, então a gente entendeu o que é o potencial. Para que a gente vai usar o potencial? Quanto maior for o potencial padrão de uma semicela, maior vai ser a tendência dela receber elétrons. Ou seja, maior vai ser a tendência de acontecer redução nela. A redução é você pega elétrons. Por isso, essa grandeza ela é conhecida como potencial padrão de redução. Por outro lado, quanto maior for o potencial de oxidação de uma semicela, maior vai ser a tendência dela perder elétrons, ou seja, maior a tendência de nela acontecer oxidação. Por isso é conhecida como potencial padrão de oxidação, simbolizado por E padrão ox. O que isso significa, esse quadrinho azul cheio de coisa? Significa que quem tiver o maior potencial padrão de redução, reduz. Quem tiver o maior potencial padrão de oxidação, oxida.
Se você for comparar dois potenciais de oxidação, quem tiver o maior, oxida. Se você for comparar dois potenciais padrão de redução, quem tiver o maior, reduz. E é com isso que a gente utiliza o terceiro jeito que eu falei de descobrir quem que é o cátodo e quem que é o ânodo da pilha. Lembra que eu falei para vocês que tem três jeitos? Um, o exercício dá pra gente. O outro, por meio da fila de reatividade. Qual que é o terceiro? Por meio do potencial, sendo que quem tem o maior é aquele que vai sofrer a oxidação ou a redução. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, lá, o eletrodo de cobre e zinco. Vamos supor que a gente não quer pensar na fila e ele deu pra gente os potenciais, que é o que mais acontece. A gente vê que os dois potenciais é de redução. Quem é maior, mais 0,34 ou menos 0,76? Mais 0,34, né? Porque é positivo. Quem tem o maior potencial de redução, reduz. Ou seja, o cobre reduz. Descobrindo que o cobre reduz, o que a gente sabe? Que o cobre vai ser o nosso cátodo, porque cátodo reduz. Vai descobrir que o zinco é o nosso ânodo, então essa reação aqui, na verdade, acontece ao contrário. E a gente vai descobrir o sentido dos elétrons. Ah, mas e se ele der pra gente o potencial de oxidação? Então aqui ele deu ó, cobre, zinco e deu o potencial de oxidação. Quem tem o maior potencial de oxidação, oxida. Veja que o potencial do zinco é maior do que o de cobre, ou seja, ele oxida. Aí a gente descobre quem é o ânodo, com isso descobre quem que é o cátodo, como é o fluxo de elétrons, e assim por diante. É só gravar aqui quem tem o maior potencial de oxidação, oxida. Quem tem o maior potencial de redução, reduz. Uma coisa, pessoal. Quando ele dá essa reação aqui pra gente e essa, não significa que são essas reações que estão acontecendo. Por exemplo, essa reação aqui do zinco não acontece. Ela acontece ao contrário. Ele só dá pra gente como que é a semi-reação e você que vai descobrir qual que é a reação verdadeira. Como que a gente descobre? Sabendo quem oxida e sabendo quem reduz. Se eu sei que o cobre reduz, o zinco só pode oxidar. Para ele oxidar, é só inverter a reação, ou seja, vai ficar dessa forma aqui, certo? Para que eu uso esses potenciais? Primeiro uso, para a gente prever a força eletromotriz de uma pilha. A força eletromotriz é a DDP, é a diferença de potencial de uma pilha, quando ela não está sendo usada. A DDP a gente mede quando ela está no meio de um circuito elétrico, gerando corrente elétrica. Quando ela não está gerando corrente elétrica, a gente chama de força eletromotriz, que é esse ΔE padrão aqui. Quanto maior o valor dessa grandeza, maior a capacidade de gerar corrente elétrica. Então, por exemplo, por que a gente fala assim, essa pilha aqui é de 1,5 volts? Essa bateria é de 12 volts. Isso é a nossa força eletromotriz, que é a DDP, é a diferença de potencial, só que quando a pilha está parada, quando não está sendo usada. Como que a gente calcula isso? A gente vai fazer o maior menos o menor. O maior menos o menor potencial, sendo que esse potencial tem que ser ou de oxidação ou de redução, os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem dois potenciais de redução. Qual é o maior? 0,34. Qual que é o menor? 0,76. Então, o maior menos o menor. Não esquece de colocar o parênteses aqui para fazer a regra matemática corretamente. Menos com menos dá mais. 0,34 mais 0,76, 1,10 volts. 1,10 volts é a força eletromotriz dessa pilha, exemplo aqui. Certo? Então, sempre o maior menos o menor, sendo que tem que ser no mesmo sentido. Se o examinador aqui inverte esse daqui e coloca 0,34 mais 0,76, não pode, porque um vai estar sendo de redução e o outro vai estar sendo de oxidação. Tem que prestar atenção nisso. Qual que é o segundo uso do potencial? É para a gente verificar se uma reação é espontânea ou não. Veja esse exemplo aqui, ó. Zinco 2+, mais cobre, formando zinco metálico mais cobre 2+. O cobre saiu de inox 0 e foi de inox para 2+. 0 para 2+, ele aumentou o NOx, ou seja, ele sofreu oxidação. Será que isso realmente acontece? Aí ele vai lá e dá esses dados aqui para a gente, ó. Que o potencial padrão de redução do cobre é menos 0,34 e o potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76. Quem tem o maior potencial padrão de redução, reduz. Quem é que tem o maior potencial de padrão de redução? É o cobre. O cobre, então, ele tem que estar reduzindo, mas ele está oxidando.
Ou seja, essa reação, para acontecer, ela não é espontânea, ela não acontece sozinha. Sempre que a gente vê que isso acontece, a gente está dando um caso de uma reação que não acontece normalmente. Que vai ser o que acontece, sabe aonde? Na eletrólise, a segunda parte da nossa aula. A gente, por exemplo, quer que essa reação aconteça, só que ela não acontece sozinha. E aí eu uso a corrente elétrica para fazer ela acontecer. Ou seja, reações que têm a diferença de potencial maior do que zero são reações espontâneas. E reações que têm a diferença de potencial menor do que zero são reações não espontâneas. Pilha, lá no primeiro slide eu falava para vocês que eram reações espontâneas. Ou seja, a DDP da pilha sempre vai dar maior do que zero. Aqui, ó, deu 1,10, deu positivo. Se pedir a DDP da pilha e vocês calcularem e der negativo, vocês estão calculando errado. Não tira só o sinal. Refaz o cálculo porque pilha sempre dá DDP positiva. É reação espontânea. Por fim, o último uso do potencial é o chamado metal de sacrifício ou eletrodo de sacrifício. Um metal que a gente usa muito na construção, fazer navio, avião, na nossa vida como um todo, é o ferro, gente. Só que o ferro, ele pode oxidar, ou seja, ele pode sofrer a ação do oxigênio, formando a chamada ferrugem. E com isso, estragando o material. Então, inventaram o chamado metal ou eletrodo de sacrifício. A formação da ferrugem, ela é uma reação de óxido-redução, com a participação do oxigênio. Qual que é o princípio do metal de sacrifício? É a gente colocar um metal em cima ali do ferro, em cima do metal que a gente quer proteger, para que ele seja oxidado no lugar dele, e assim ele seja preservado. Por isso, esse metal de sacrifício tem que possuir um potencial de oxidação maior que o metal a ser protegido. Então, pensa, ó, a gente tem o ferro e o metal. Por exemplo, o zinco aqui, ó. Eu não quero que o ferro oxida. Para ele não oxidar, eu tenho que colocar um metal que tenha potencial de oxidação maior, porque quem tem o maior potencial de oxidação, oxida. Entenderam? Que é o caso. Ou um potencial de redução menor, né? Que é o contrário. Mas aí dá para só inverter aqui que vocês vão entender. Grava que tem que ser um potencial maior de oxidação, que fica mais fácil. Se ele der de redução, vocês só invertem a reação e invertem o sinal. Então, por exemplo, eu pego lá um ferro e aplico uma camada de zinco. Essa camada está protegendo o ferro de qualquer coisa. Se eu vou lá e risco essa camada, ou seja, no lugar que eu risco vai sair o zinco, vai expor o ferro, a hora que o ar chegar ali perto, ele vai ter maior afinidade de reagir com o zinco do que com o ferro. E por isso o ferro vai ser protegido. Então, o metal de sacrifício ele protege duas vezes. Primeiro, criando uma camada impermeabilizante ali por cima, que não vai ter contato nenhum. Mas, caso essa camada seja danificada, seja riscada, ele vai ter maior preferência de reação com o oxigênio do que o metal que está sendo protegido. Como que a gente faz a escolha desse metal? Pegando um que tem o maior potencial de oxidação ou menor potencial de redução que o metal a ser protegido. Grava que é potencial de oxidação maior, que é mais fácil. Se ele der potencial de redução, como foi aqui o caso, a gente inverte a reação, inverte o sinal do potencial. Vocês vão ver que o potencial do zinco de oxidação é maior do que o do ferro. Então essa é a parte de pilha. Eu usei aqui o livro do Tito e Canto. Tem a segunda parte da aula que eu já vou mandar hoje para vocês, que é a parte de eletrólise. Mas pilha é basicamente isso, gente. Entender o funcionamento da pilha de Daniell, que é aquela regrinha do Crowl, o sentido do fluxo da corrente, o papel da fonte salina, e basicamente isso. E a segunda parte de pilha é entender o potencial. O que é o potencial elétrico, como ele é medido, que é em relação ao padrão, e qual que é a função do potencial elétrico, que é dar para a gente aquela informação de quem que reduz e quem que oxida. Como? Quem tem o maior potencial reduz, quem tem o menor oxida. E a partir disso tem três aplicações do potencial. Verificar a espontaneidade da reação, calcular DDP e metal de sacrifício. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Aguardo vocês na parte 2 sobre eletrólise.
Até mais, gente.